1 Coríntios, capítulo de número 11, do versículo 23 até o versículo de número 25. Diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, esse é meu corpo que é partido por vós. Fazeis isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazeis isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Glória a Deus. Os irmãos podem tomar os seus assentos, glorificando ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Hoje tem salinha. Glória a Deus. Isso, já faz tempo. As crianças estão tudo felizes hoje. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, hoje a palavra do Senhor, ela vem nos falar sobre a ceia do Senhor, sobre algo tão importante para a igreja, que com o passar do tempo, por descuido nosso, ela vai perdendo o seu verdadeiro sentido. E nesta noite de ontem, melhor dizendo, na noite de ontem, Deus tocou ao meu coração para estar trazendo uma palavra para que possamos nos conscientizar do tamanho, da importância e do significado da ceia do Senhor. E por isso eu tomei a liberdade de estar titulando esta mensagem como a ceia que transforma vida. Você pode repetir comigo? 1, 2, 3. A ceia que transforma vida. Porque esse é o sentido da ceia. A ceia é um momento transformador. A ceia é um momento que nós olhamos para nós mesmos e nos arrependemos dos nossos pecados. A ceia, ela é algo tão importante que ela nos transporta novamente lá para a cruz e nos faz sentir aquilo que Cristo sentiu na cruz. Por isso, a palavra do Senhor vai nos dizer: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. A Santa Ceia é o momento mais solene da igreja. É o momento mais importante da igreja. Infelizmente, muitos já estão acostumados com ela. Para alguns, virou apenas mais um culto normal. Para outros, virou mais apenas como um ritual. Para alguns, é apenas um ato cotidiano de todos os meses. E ainda há quem pense: se eu participar da ceia do Senhor, por eu estar participando, eu já estou salvo. Ainda tem aqueles que pensam só porque participou da ceia, já está salvo. E outros dizem: se eu não participar, o que vão pensar de mim? Se eu não participar da ceia, o que eles vão imaginar por eu não estar participando? Aleluia! Mas Paulo nos mostra que a ceia não é apenas um costume. Paulo, ele nos mostra que a ceia, ela é um memorial vivo da morte de Cristo. A ceia é um ato para o crente vivo que Cristo verdadeiramente morreu
na cruz do Calvário. Aleluia! É um encontro do crente com Cristo. É um encontro da igreja com o noivo. É um encontro do crente com Deus. Quando nós saímos de casa e viemos participar da ceia, não estamos participando apenas de um ritual. Não estamos participando apenas de algo que todo primeiro domingo do mês nós fazemos. Não estamos participando da ceia porque somos salvos. Não estamos participando da ceia porque se não participarmos dela, nós estamos condenados. Não! Nós participamos da ceia porque entendemos que quando estamos aqui participando, nós estamos tendo um encontro com Cristo. Nós estamos tendo um encontro com o próprio Jesus Cristo. Nós estamos tendo um encontro com o nosso Deus. Aleluia! Aleluia, Jesus. É um chamado para o arrependimento. É uma oportunidade de olharmos para nós e vermos verdadeiramente quem nós somos. Porque quando nós olhamos para a cruz, ela nos constrange. Quando nós olhamos para a cruz, nós vemos quem nós somos. Quando nós olhamos para a cruz e para o sofrimento de Cristo, nós olhamos para nós e vemos que o nosso sofrimento não é nada diante do sofrimento que Ele já passou por nós. Quando nós olhamos para a cruz, nós vemos um Cristo que rejeitou as suas vontades. Nós vemos um Cristo que rejeitou os seus desejos. Ou você acha que Jesus não teve vontade? A Bíblia vai dizer que ele era 100% homem. E por ser 100% homem, ele foi tentado como você foi. Por ser 100% homem, ele passou pelas mesmas dores que você passou. Por ser 100% homem, ele passou pelos mesmos desejos que você passou. Mas Jesus, ele decidiu fazer o propósito se cumprir correto para salvar a sua vida, por amor à sua alma. Ele desejou ir até o final por amor a você. E quando nós olhamos para nós e dizemos: eu não aguento mais passar por tanta dor, por tanta luta, eu não aguento mais, eu vou largar tudo, eu vou abandonar tudo, eu vou me trancar no quarto, eu vou me isolar, eu não vou querer saber de igreja, de oração, eu não vou querer saber de ninguém, eu vou me afastar de tudo e de todos. Mas quando você olhar para a cruz, você vai ver que teve um que sofreu muito mais e não te abandonou e não desistiu de você, foi até o fim por amor. Por isso a cruz, ela nos constrange. A cruz, ela nos traz vergonha quando nós olhamos e falamos: olha o que ele fez por mim. E às vezes por qualquer coisa, nós queremos abandonar a ele. A cruz nos revela isso. É um chamado ao arrependimento. É uma renovação da aliança. E hoje, não vamos olhar apenas para o pão ou para o cálice. Vamos olhar para aquele que está no centro da mesa. Quem está no centro da mesa, pastor? Quem está no centro da mesa é Jesus nesta manhã. Ele é o centro da pregação. Ele é o centro do culto. Ele é o centro de nossa vida. Ele é o centro de nossa casa. Ele é o centro do nosso ministério. Ele é o centro dos nossos sentimentos. Porque Jesus é tudo para nós. Então não é apenas um ritual. Não é apenas algo costumeiro. Não! A ceia é algo vivo que eu e você podemos sentir, podemos participar e podemos nos alegrar, porque nós fazemos parte desta mesa. Porque nós fazemos parte dessa história. Porque foi por mim e foi por você que ele entregou a sua vida. Então, a ceia, ela não nasceu na terra. Não. A ceia, ela veio direto do céu para a minha vida e para a sua vida. Como é isso, pastor? Não foi Jesus que ministrou a ceia? Não estou falando daquela ceia. Eu estou falando do texto. Porque Paulo vai dizer, a partir do versículo 23, e o Senhor Jesus
Na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse. Quem disse isso para Paulo não foi quando ele estava na ceia com os discípulos, porque Paulo não participou da ceia com os discípulos. Paulo recebeu essa revelação direto do céu. Paulo recebeu esta revelação direto de Jesus para a igreja de Corinto. E Paulo vai dizer: o Senhor falou comigo, e assim como o Senhor falou comigo, eu vou passar para vocês que o meu Senhor Jesus, na noite da traição, ele disse para mim, aleluia, tomai o pão, tomai o cálice e fazeis isso em memória de mim. Então a ceia não é algo da terra, irmãos. A ceia é algo divino que vem direto do céu para a nossa vida. Porque eu recebi do Senhor. Ele recebeu do céu. Ele recebeu do Senhor. Eu recebi de Deus. Ele não recebeu dos apóstolos. Ele não recebeu da tradição. Ele não recebeu da igreja. A ceia vem de Deus, vem direto de Jesus. E ele disse: recebi do Senhor. A ceia não foi inventada por homens, não. A ceia, ela nasceu do coração de Deus. Ela foi instituída pelo próprio Jesus para a sua igreja. Ela foi vinda direto de Jesus para nós. Por isso, isso significa que participar da ceia é obedecer uma ordem do próprio Deus. Participar da mesa é obedecer a ordem do nosso próprio Cristo. Participar da ceia é estar ligado totalmente a Jesus. Por isso ninguém pode ficar de fora da ceia. Porque quem participa da ceia está obedecendo uma ordem de Cristo. Quem participa da ceia está recebendo uma ordem do próprio Jesus, dizendo: você faz parte. Você também é filho. Você foi também amado. Foi por você que eu dei a minha vida. A cruz representa a libertação e eu libertei vocês para fazer parte desta mesa. Por isso Jesus convida todos para estar na mesa. Isso significa que a ceia é um ato de obediência. Não é uma opção. Não é tradição. Quem ama Jesus sempre vai honrar aquilo que ele constituiu. Quem ama Jesus de verdade vai sempre fazer aquilo que ele ensinou. Quem ama Jesus de verdade vai obedecer a sua ordem. Quem ama Jesus de verdade vai fazer questão de estar na mesa, ceando com ele. Oh! Eu sinto Deus falando através dos meus lábios nesta manhã para a sua igreja. Ele não deseja que ninguém fique fora da mesa, porque ele vos amou e preparou esse dia para os seus filhos estar participando da sua morte e da sua ressurreição. Jesus celebrou a ceia na noite mais dolorosa da sua vida. Jesus celebrou a ceia, escute, na noite mais terrível da sua vida. Porque quem olha os quadros acha que coisa mais linda. Quem olha os quadros e as pinturas vão dizer: mas que quadro lindo! Jesus no centro, rodeado pelos seus discípulos. Deve ter sido um momento maravilhoso. Deve ter sido um momento de celebração e de uma festa maravilhosa e de uma festa tão linda. Mas o texto nos mostra que não foi desta maneira.
Na noite que Jesus celebrou a ceia, o texto vai dizer que aquela noite tinha um nome, e ela foi denominada como a noite da traição. Não foi denominada como a noite mais perfeita, não. Não foi a noite maravilhosa, não. Não foi a noite dos aplausos, dos holofotes, não. Paulo vai dizer: e na noite da traição, Jesus, ele celebra a ceia. Totalmente diferente se fosse nos nossos dias. Porque ninguém quer celebrar festa, ninguém quer celebrar ceia, ninguém quer celebrar um momento importante em uma noite de traição, em uma noite que você está machucado, em uma noite que a sua alma está sendo ferida, que você está sendo traído. Ninguém quer fazer festa nesta noite. Jesus poderia ter abandonado tudo e dizido: acaba com a festa, acaba com a ceia, porque eu vou ser traído. E sabe aonde o traidor estava? Em seu lado. É muito fácil, porque nós não sabemos quem são os traidores. Agora imagina você, Eric, sabendo que tem um traidor do seu lado e você vai fazer a festa. E o traidor é o seu amigo, do seu lado. E você vai dar um banquete, dar uma festa. Como que você vai conseguir fazer isso? Irmãos, isso fica entalado em nós. Nós ficamos até sem compostura. Imagina, irmão Marinho, do traidor do seu lado e você vai dar a festa. Você vai ficar sem jeito. Toda hora você vai querer ficar olhando para o traidor. Toda hora você vai querer ficar olhando para a cara dele. Jesus estava nessa situação, porque na noite da ceia foi a noite da traição e o traidor estava do seu lado. Se é eu, para a festa, termina o churrasco, vamos todo mundo para casa, pega minha mulher, pega os meus filhos, vamos embora. O que está acontecendo? Não, perdi a vontade. Não, inventa alguma coisa, a festa para mim acabou. Mas com Jesus é diferente. Com Jesus a ceia continua. Com Jesus a ceia vai acontecer. Na noite da traição, que detalhe impressionante! Não foi na noite da vitória, não foi na noite da ressurreição, não foi na noite que todos estavam aplaudindo, não, foi na noite da traição. Judas ainda estava perto da mesa, Jesus sabia exatamente quem iria traí-lo, mas mesmo assim, ele não cancelou a ceia, mesmo assim, a ceia continuou, mesmo assim, Jesus participou daquela ceia, ele não cancelou a ceia. O que isso nos ensina, pastor? Isso nos ensina que nem toda dor deve nos afastar da presença de Deus, nem toda traição deve nos afastar da presença de Deus, nem todas as pessoas que viram as costas para nós temos que afastar da presença de Deus. Não importa o que aconteça comigo, não importa o que aconteça com você, Jesus tem que ser o centro da nossa vida, Jesus tem que ser o centro de nossa casa, Jesus tem que ser o centro do nosso coração, porque Jesus é o centro de tudo. Porque nesta vida vamos passar por tantas decepções, nesta vida vamos passar por tantas coisas que nos machucam, e isso vai fazer tirar você daí do banco da igreja, isso vai fazer tirar você da presença de Deus, isso vai fazer você afastar de Jesus, isso vai fazer você deixar de cumprir um propósito de Deus. Mas quando isso acontecer, faça como Jesus. Tu és o centro, Jesus, da minha vida. Tu és o centro do meu coração. Nada vai me atrapalhar, nada vai tirar-me da tua presença, porque o Senhor é o centro. Aleluia! Mesmo ferido, ele permaneceu na mesa. Talvez hoje haja pessoas aqui machucadas. Talvez haja pessoas aqui traídas. Talvez haja pessoas aqui abandonadas. Talvez haja pessoas aqui machucadas, cansadas. Mas a mensagem do Espírito Santo para essas pessoas que estão aqui nesta manhã, ou aquelas que posteriormente vai nos
Continue olhando para Cristo, porque Judas passa, mas Jesus permanece para sempre. Aleluia! Jesus permanece para sempre. Não mude a sua vida porque alguém te feriu, saiu de casa, te machucou, feriu seu coração, e agora você está com a alma machucada, sem força, não sabe como continuar caminhando, não está nem apto para tomar decisões, porque parece que só há escuridão, que não há mais saída, que não há mais solução, que não tem como continuar. Mas a palavra de Jesus para a tua vida é: pare de olhar para Judas e volte a olhar para Jesus, porque Ele sim é o centro de sua vida. Aleluia, Jesus. Ele sim é a razão do seu viver. Então olhe para Jesus, porque Jesus é o centro. Aleluia! Jesus permanece. Judas vai partir, mas Jesus vai ficar. Jesus não vai sair da mesa. Jesus não vai te abandonar. Jesus não vai te entristecer. Jesus não vai virar as costas para você, não. Jesus vai permanecer. Então fica com Ele. Fica com Jesus. Não saia da mesa por causa de Judas. Agora Jesus vai pegar o pão. E o pão nos lembra o preço que Jesus pagou. E o texto continua dizendo: e Jesus tomou um pão, aleluia, e partiu e disse: isso é o meu corpo, que é partido por vós. O pão aqui aponta para o corpo entregue. Não foi apenas um pão comum, um pão de padaria. Não foi apenas algo insignificante, apenas um pão fermentado. Não, aqui a palavra vai dizer que Jesus diz: isso é o meu corpo que é partido por vós, que é dado por vós. Aqui ele está dizendo que é o seu corpo. E o pão aqui significa seu corpo. E quando se fala do corpo, está falando da totalidade inteira. O que significa, pastor? Que Jesus não te deu só a mão. Não. Ele te deu também os pés, a cabeça, os seus órgãos. Ele deu toda a sua vida, todo o seu corpo. Por isso ele disse: esse é o meu corpo, que é partido por vós. Ele deu a sua vida, o seu corpo total, para que eu e você pudesse ter salvação, para que eu e você pudesse ter vida. Ele deu toda a sua vida. Ele entregou-se por inteiro. Por isso Isaías já vai profetizar dizendo: ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz hoje estava sobre Jesus. E pelas suas pisaduras, eu e você fomos sarados, fomos libertos. Jesus foi totalmente moído, dos pés à cabeça. E ele se entregou de todo o coração, de todo o corpo, de toda a vida, por amor a mim e por amor a você. Aleluia! Na cruz Jesus não encontrou, ou melhor, na cruz Jesus não economizou
amor por mim e nem amor por você. Ele te amou por inteiro. Ele se entregou por inteiro. Não foi em partes. Ele não dividiu. Não. Ele entregou totalmente para mim e para você. Por isso, agora a pergunta é: como responder a um amor que se entrega tudo? Como responder a esse amor? Como eu e você podemos responder a um amor tão grande ao ponto dele entregar a vida dele total por mim e por você? O que eu e você podemos fazer por causa deste amor? O que eu e você podemos fazer por tamanha entrega? A resposta é simples: entregando também nossa vida completamente para Ele. Pastor, então o que eu faço para corresponder a esse amor total de Jesus? Entrega também a sua vida totalmente para Ele. Porque a ceia representa entrega. A ceia representa renúncia. A ceia representa amor total de Jesus por nós. Mas também representa que eu posso entregar a minha vida também por Ele. Por isso, Paulo, ele vai dizer em uma das suas cartas, ele vai chegar à conclusão e olhar para ele e vai dizer: agora já não vivo mais eu. Já não é as minhas vontades, já não é os meus desejos, já não é do jeito que eu quero, porque agora é Cristo que vive em mim. Por isso eu entreguei a minha vida totalmente para Cristo. Paulo entendeu a importância que é entregar a vida por aquele que já entregou tudo por Ele. Você imagina, você não está entregando a sua vida para alguém que você não confia. Você não está entregando a sua vida para alguém que nunca fez nada por você. Você não está entregando. Na verdade, você está retribuindo aquilo que Ele já fez por você. Porque às vezes nós olhamos para a nossa ignorância, nós olhamos para o nosso egocentrismo e nós pensamos assim: eu tenho que ir na igreja, porque se eu não for na igreja, Jesus vai pensar que eu não o amo. Eu vou na igreja para mostrar para Jesus que eu amo Ele. Ei, às vezes isso você está se enganando a si próprio. Porque você veio na igreja, sabe por quê? Porque antes de você amar Ele, Ele já te amou primeiro. Ele já te amou primeiro. Quando você abre a sua boca e dizer: eu amo Jesus, Jesus, há mais de 2000 anos atrás, já gritou na cruz: eu te amei primeiro. Aleluia! Eu amo Jesus! E Jesus gritando lá atrás: antes de você nascer, antes de você for formado no ventre da sua mãe, eu já te amava. Eu já te conhecia. Eu já sabia quem você era. Eu já sabia que você ia estar sentado nesse banco ouvindo esta palavra da ceia tão importante para você. E é por isso que eu te sentei nesta cadeira para te dizer: eu já te amei muito mais antes do que você me amou. Eu vou entregar a minha vida por aquele que já entregou a dele por mim primeiro. Ele já entregou, e não entregou pela metade. Não entregou apenas por partes. Não! Irmã Karine, Ele entregou por inteiro a vida dele por você. E agora o que Ele pede de você: faça o mesmo. Faça o mesmo. Entregue a sua vida totalmente para aquele que já te amou há muito tempo. Você pode dar glória a Deus? Glória. Aleluia! Agora Ele vai pegar um cálice. E Ele vai dizer que o cálice nos lembra a nova aliança, o novo começo, uma nova história, uma nova vida. Por isso Jesus faz uma distinção
distinção muito importante. Sobre o pão, ele diz: isso é o meu corpo. Sobre o cálice, ele declara: este cálice é a nova aliança do meu sangue. O sangue inaugurou uma nova aliança, não baseada agora em animais, significados de animais, sacrifício de animais. Não baseado agora na lei, como era antes. Não, mas baseado agora, exatamente, no sangue de Jesus. O cálice agora, escute, vai significar o sangue de Jesus. Quando nós pegamos o cálice e participamos da ceia, quando ele é consagrado a Cristo, a Deus, não é um truco de mercado, não. Naquele momento, ele significa o sangue de Jesus. Por isso, a ceia é tão importante, porque não estamos tomando um suco de uva de mercado, mas sim participando do sangue de Jesus. Por isso, antes havia condenação, mas baseado agora no sangue do Cordeiro, existe graça, favor não merecido. Antes da cruz, éramos condenados à morte eterna. Agora, depois da nova aliança, do sangue de Jesus, a graça nos alcançou. Por isso, pela graça somos salvos, pela graça somos libertos, e pela graça temos direito ao céu. Aleluia! Antes do sangue, todos nós íamos para o inferno. Antes do sangue, todos nós éramos gentios. Antes do sangue, todos nós já estávamos condenados. Mas a moeda de troca pela nossa salvação foi o sangue de Jesus. A nova aliança foi feita. E a partir dali, eu não preciso mais de sacrifício de animais. A partir dali, a lei já não me salva mais. A partir dali, só existe uma salvação: o sangue de Jesus. O sangue de Jesus. E pela graça, agora eu sou salvo pelo sangue de Jesus. Hoje você é salvo. Hoje você é liberto. Porque uma nova aliança foi feita através do sangue de Jesus. E você tem direito desta salvação. Todos têm direito desta salvação. Todos agora podem encontrar essa salvação. Porque o sangue foi derramado na cruz do Calvário para salvar a todos. Aleluia! Aleluia! Antes havia uma distância entre nós e Deus. Você sabia que as suas orações não adiantavam. Você precisava de um mediador, e o mediador naquela época era um sacerdote, um profeta, para falar com Deus por você. Porque existia um véu que separava o homem de Deus. Deus se manifestava no Santíssimo Lugar. O povo ficava do lado de fora e ninguém podia ter acesso a Deus, a não ser o sacerdote, uma vez por ano. E mesmo assim, ele tinha que estar com a vida dele 100% purificada. Imagina um homem ter uma vida 100% purificada. Que dificuldade. Mas antes ele passava uma semana se purificando, se lavando, pedindo perdão dos seus pecados. Mas mesmo assim, por garantia, eles amarravam na sua cintura uma corda com um monte de sinos. E ele ia entrando para o Santíssimo Lugar e os sinos iam fazendo barulho. Significava que enquanto o barulho estava acontecendo, o sumo sacerdote ainda estava vivo. Quando ele entrava lá no Santíssimo Lugar, onde existia um véu, que ele passava aquele véu e entrava, por um minuto, aqueles sinos paravam de tocar. Porque era o momento que Deus ia descer sobre o propiciatório, sobre a arca da aliança, ia se apresentar ao sacerdote, recebendo a oferta, e se a oferta fosse recebida, o povo lá fora era perdoado dos seus pecados.
Olha o tamanho da dificuldade do perdão. E o único barulho que o sino fazia, talvez, no meu pensamento, eram as pernas do sumo sacerdote batendo uma na outra, tremendo, e fazia os sinos tocar para que o povo pudesse saber que ele estava vivo. Porque imagina, Deus descendo ali dentro do Santíssimo Lugar, mas se você tivesse uma culpinha, você era fulminado. Duvido que você ia entrar lá e você não ia temer pela sua própria vida. Então, penso eu que naquele momento o povo lá fora estava preocupado, porque talvez os sinos pararam de tocar. O que será que aconteceu? Fomos perdoados ou não fomos perdoados? Mas quando o sacerdote recebia o perdão de Deus lá dentro, porque as ofertas eram aceitas, e quando ele retornava, os sinos começavam a tocar de novo. Eu imagino o povo lá fora chorando e glorificando e agradecendo a Deus, dizendo: Jesus, ou melhor, Deus nos perdoou, Deus nos perdoou. Quando o sino tocava, eles gritavam: Deus nos perdoou. Assim era. Mas a nova aliança que Jesus fez na cruz, essa nova aliança que nós participamos do cálice, a Bíblia vai dizer que o véu se rasgou no meio e abriu. E agora deu acesso, não para o sumo sacerdote somente. Eu, você, todos nós, agora podemos entrar no Santíssimo Lugar e falar com Deus diretamente. Você não precisa do pastor para entrar na presença mais. Você não precisa do profeta para entrar na presença mais. Você não precisa da irmã do coque para entrar na presença mais. Você não precisa do profeta do Pix para você entrar na presença mais. Não! Agora você pode entrar na presença de Deus, porque o véu se rasgou. E através da nova aliança, eu e você temos acesso direto a Deus. Eu e você podemos falar direto a Deus. Hoje o telefone de Deus está à disposição de todos. Então você pode falar com Deus pessoalmente. Aleluia! Não precisamos mais, porque o nosso mediador se chama Jesus Cristo. E a nova aliança rasgou o véu. E hoje nós podemos falar direto com Deus. Você imagina, né? Nós temos que esperar um ano. E tem que ter um trocadinho para comprar uma pombinha, se nós somos muito pobres. A gente compra uma pombinha, porque às vezes a maioria não tem dinheiro para comprar um cabrito, não tem dinheiro para comprar um boi. Então só sobra a pomba. Não, vamos mais longe. A Bíblia vai dizer que para os mais necessitados era uma rolinha. Aí nós temos que juntar as moedas para comprar uma rolinha. E depois nós temos que ficar lá fora, no sol quente, orando a Deus e pedindo: ai, tomara que o sacerdote esteja limpo. Tomara que o sacerdote esteja limpo. Porque senão mais um ano no pecado e nós não somos perdoados. Porque se tivesse pecado, ele morria lá dentro, ninguém era perdoado. Aí sabe o que tinha que fazer? Puxar a cordinha. Por isso que ele ia na corda. Porque senão o corpo ficava lá dentro. Aí tem que trazer o corpo para fora. Agora não é mais assim. Agora é a nova aliança do sangue de Jesus. Porque quando Jesus morre na cruz do Calvário, a Bíblia vai dizer que o véu do templo se rasga por inteiro, de cima a baixo. E agora a passagem está aberta para eu e você. Não precisamos mais de temeador. Você errou, você pecou, você falhou. Então agora você se curva diante de Deus e fala direto com Deus: Senhor, me perdoe. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, perdoa os meus pecados. E o Senhor, se vê sinceridade no teu coração, os teus pecados são perdoados. Não precisa mais pedir para pastor orar para ser perdoado. Não precisa mais de temeador de homens. Não! O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus é suficiente para nos limpar. O sangue de Jesus é suficiente para nos perdoar. Por isso,
a nova aliança. Aleluia. Minha esperança não está nas minhas obras. Minha esperança não está de eu ser uma pessoa perfeita. Minha esperança não está se eu faço tudo certinho. Minha esperança não está porque eu sou uma pessoa perfeita, porque isso é até impossível existir alguém perfeito. A minha esperança está no sangue de Jesus, no sangue de Jesus, no sangue de Jesus que me lavou. Aleluia. Aleluia. Minha esperança está no sangue de Jesus. Aguenta a mão que eu já estou terminando. A ceia é um memorial. Nos faz lembrar. E também ela é uma proclamação. Porque Jesus diz: fazeis isso em memória de mim. Memorial. Em memória de Cristo. Fazeis isso. Por isso Paulo completa, dizendo: porque todas as vezes que comer esse pão e beberes o cálice do Senhor, anunciai a morte do Senhor até que venha. A ceia, ela nos leva a olhar para 3 direções. Primeiro, olhar para trás. Vamos lá, 1, 2, 3 comigo? 1, 2, 3. Olhar para trás. Dá para fazer mais bonito? Bem forte. 1, 2, 3. Olhar para trás. O que significa olhar para trás, pastor? Lembrar da cruz. Lembrar do que Cristo fez por você. Porque o tempo vai passando e nós começamos a esquecer. Porque a tendência de hoje é pensar só em nós. Pensar só nos nossos problemas. Pensar só nas nossas conquistas. Pensar só nos nossos sonhos. Pensar até mesmo nos nossos problemas, que muitas das vezes rouba toda a cena. Porque hoje nós temos mais problemas do que sonhos, sabia? Nós temos mais preocupações do que sonhos. Antigamente nós sonhávamos muito, hoje não. Os problemas ultrapassou e está nos impedindo de sonhar. Os problemas estão nos impedindo de sonhar. Porque tem muita gente perdendo os sonhos e a esperança por causa dos problemas. E está deixando os problemas tomar. Você já chegou àquele ponto que você chegou a um pensamento assim: acabou tudo? Não dá mais? Vou chutar o balde da barraca? Vou abandonar tudo? Vou largar tudo? Isso significa que você já não tem mais vontade de sonhar. Perdeu a vontade, o sentido da vida. Porque os problemas ultrapassou o desejo de sonhar. Mas quando eu olho para trás, eu volto a me lembrar da cruz. Porque é tanto problema, é tanta dor, é tanto sonho, é tantos desejos, que não lembramos mais da cruz. Que esquecemos Jesus. Que esquecemos o que Ele fez por nós. Que esquecemos qual é o verdadeiro significado. Esquecemos qual é o maior tesouro do crente. Esquecemos. Tudo é mais alto, tudo é mais grande, tudo é mais especial, tudo é mais perfeito, tudo, até os problemas, é melhor do que a nossa salvação. Porque nós pensamos tanto em tudo, mas nunca pensamos na nossa salvação. Mas quando nós viemos para a ceia e sentamos nesta cadeira e o Senhor começa a nos mostrar o verdadeiro sentido, Ele diz para mim e para você: volte a olhar para trás. Porque quando você olhar para trás, você vai enxergar a cruz. Você vai enxergar um Cristo que te amou. Você vai enxergar o significado de alguém que deu a vida para você, para te tirar dessa dor, para te tirar desse sofrimento, para te dar esperança quando você não tiver, para enxugar as tuas lágrimas quando você chorar, para te socorrer quando você estiver passando em perigo, para estar contigo quando todo mundo te abandonar, para pegar as tuas mãos quando você estiver em desespero. E quando você estiver se afogando, Ele pegar sobre as suas mãos e colocar por cima das águas. Ei, olhe para trás, olhe para a cruz. Primeira direção, olhe para a cruz. Qual é a segunda, pastor? Primeiro, olhar para trás.
A segunda é olhar para dentro. Vamos lá, 1, 2, 3, olhar para dentro. 1, 2, 3, olhar para dentro. Você já parou para olhar para dentro? O que significa olhar para dentro, pastor? Examinar o nosso coração. Examinar verdadeiramente como está o nosso coração. Porque é tanta correria na vida que nós esquecemos até de examinar como está o nosso coração. Se estamos bem, se estamos precisando de refúgio, se estamos precisando de renovação, se estamos precisando de cura. Porque tem tanta gente que fisicamente aparenta bem, mas está com o coração machucado, ferido, doente, entristecido. Mas quando eu olho para a cruz, eu consigo olhar para mim e consigo ver que eu tenho solução, que existe cura para a minha alma, que existe cura para mim. Por isso, olhar para 3 direções. A ceia nos faz olhar para 3 direções. A primeira para trás, a segunda para dentro e a terceira para frente. Para frente. Vamos lá, 1, 2, 3. Para frente. Por que para frente? Porque para frente esperamos a volta de Jesus. Quando nós olhamos para trás, nós lembramos da cruz que nos segura a prosseguir. Quando olhamos para dentro, nós vemos o quanto nós precisamos mudar. O quanto nós precisamos ser diferente. O quanto nós precisamos de transformação. O quanto nosso coração nos consegue enganar. E quando nós olhamos para frente, nós temos esperança. Que esperança, pastor? Que um dia Jesus vai voltar para me buscar e me tirar desse sofrimento. Que um dia Jesus vai voltar para me buscar e me levar para o céu para me viver com Ele para sempre. Que um dia Jesus vai voltar e vai me tirar deste mundo de dor, de tristeza, de angústia, de dificuldade. E vai me levar para uma terra onde mana leite e mel. Uma terra de paz, uma terra de vitória, uma terra de alegria para sempre. Então vamos parar de ficar olhando para a direita, para a esquerda, para os lados. Vamos olhar agora para frente, vamos olhar para Jesus, que Ele disse: eu vou voltar para te buscar. Será que dá para parar de ficar olhando para aquilo que te tira do foco? Será que dá para parar um pouquinho e tirar os nossos olhos daquilo que nos machuca, daquilo que nos traz dor, daquilo que nos tira da direção certa, daquilo que tenta nos enganar e roubar verdadeiramente o nosso sentido da vida? Olhe para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Por isso a ceia nos faz olhar para 3 direções: para trás, para dentro e para frente. Toda a ceia, ela anuncia ao mundo que Jesus morreu. Toda a ceia anuncia para todos que Jesus morreu, mas que também Ele ressuscitou. Que também Ele está vivo, e vivo para sempre, e que um dia Ele voltará para me buscar e para te buscar. Por isso creia nesta palavra: Jesus morreu, ressuscitou e vai voltar de novo para buscar a mim e para buscar você, porque a ceia mantém viva a esperança da igreja. Por isso, todas as vezes que ceiamos, a nossa esperança se renova, que Jesus vai nos buscar. Por isso a igreja está de pé. Por isso que a igreja existe. Por isso que a igreja é importante. Porque ela nos faz voltar a pensar. É um memorial, voltar a pensar de novo. E não deixar esquecer que Jesus morreu, ressuscitou e vai voltar para nos buscar. Por isso a igreja, ela é importante. Por isso agora chegamos na parte mais séria e final do texto. Antes de pegar o pão, examine-se então o coração. Por isso ele vai dizer: examina-se, pois, o homem,
a si mesmo. Por isso Paulo, ele diz: examina-se, pois, o homem, não o irmão que está à sua direita ou que está à sua esquerda. Não para examinar o pastor, não para examinar aquele que está ao nosso lado, mas para examinar a si mesmo. Porque é a nossa tendência sempre olhar para o que está do lado ou para aquele que está perto de nós e dizer: esse não tem salvação. Ou dizer: será que ele vai ter coragem? Será que ela vai ter coragem de participar da ceia? Olha a vida dele, olha a vida dela, olha a vida do cicrano, do beltrano. Porque essa é a nossa tendência. Olhar para os outros. Mas Paulo vai dizer: examine-se o homem a si mesmo. Olha para você, não para aqueles que estão do teu lado, não para os que estão dentro de casa, não para aqueles que convivem com você, não para aqueles que estão perto de você, não. Cada um examine-se a si mesmo. Olha para você. Faz uma autoanálise da sua vida. Verifica como você está em Deus. Verifica como está o seu comportamento com Deus. Pare de olhar para os outros. Pare de se preocupar com os outros. Passa a se preocupar um pouco com você. Até porque a salvação individual, você não vai levar o teu marido para o céu. Você não vai levar a tua esposa para o céu. Você não vai levar os teus filhos para o céu. Você não vai levar o irmão que está à sua direita. Você não vai agarrar, você não vai amarrar ele e dizer: você vai subir de qualquer jeito comigo. Você não consegue isso. A salvação é individual. Por isso nós temos que parar de preocupar como está a vida do outro e começar a preocupar como está a minha vida. Como está a nossa vida. Não é o irmão que precisa de mudar. Não é o irmão que precisa de transformação. Quem precisa de se arrepender, mudar e ser transformado sou eu. Então eu vou olhar para mim. E Paulo está dizendo: olhai para você. Examina-se, pois, o homem a si mesmo. Porque o problema da igreja de Corinto, esta igreja que Paulo está escrevendo a carta, eles eram pessoas que não discernia, não entendia a importância da ceia. Por isso ele vai escrever esta carta dizendo: vocês não discernem a importância. Vocês não estão dando a atenção que é preciso para a ceia. Porque vocês estão fazendo de qualquer jeito. O problema da igreja de Corinto não era falta de pão, era falta de discernimento. Eles transformaram um momento santo em algo comum. Um momento santo em algo comum. Por isso, eles participavam sem reverência nenhuma. Eles participavam da ceia de qualquer jeito. Eles participavam da ceia em pecado, sem arrependimento. Eles participavam da ceia indigno de tomarem a ceia. E mesmo assim, eles participavam, porque há uma diferença. Porque o indigno não é aquele que luta contra o pecado e busca o perdão de Deus. Não! Quem luta contra o pecado e busca o perdão de Deus é aqueles que desejam participar da ceia. Então quem é indigno, pastor, de participar da ceia? Escute isso para você aprender. O indigno é aquele que trata as coisas santas com desprezo. O indigno é aquele que não tem arrependimento e não tem discernimento da importância do sagrado. Participam da ceia em pecado. Participam da ceia com brincadeira. Participam da ceia achando que é apenas um momento para banquetear, para participar de um pão e para participar de um vinho. Não! A ceia é algo sagrado e a igreja de Corinto estava fazendo relaxadamente.
Eles estavam apenas participando de um momento de confraternização. Comiam e se enchiam como se tivesse um restaurante. Enquanto outros irmãos estavam famintos e não podiam participar com eles, porque havia até separação dentro da igreja. E nesta hora Paulo vai olhar para eles e falar: olha, está na hora de vocês pararem um pouco e começar a examinar como está a sua vida. Está na hora de vocês pararem e começar a entender que a ceia é algo sagrado. Está na hora de vocês pararem e levarem a sério a Santa Ceia. Está na hora de vocês pararem e entender que a ceia não pode ser algo feito com desprezo, não pode ser algo feito sem arrependimento, não pode ser algo feito sem discernimento. A ceia é sagrada e tem que ser reverenciada. Paulo estava ensinando a igreja de Coríntios a respeitar algo que era sagrado, porque eles faziam de qualquer maneira e estavam fazendo de qualquer jeito. E por isso ele vai dizer, por isso Paulo diz que alguns estavam até fracos, outros estavam até doentes, e havia até pessoas dentre eles que estavam mortos espiritualmente, porque levavam a ceia do Senhor de qualquer maneira. De qualquer maneira. Deus havia separado a ceia como algo santo, mas não estava sendo feito com santidade. Por isso Deus levanta, ou melhor, por isso Deus leva a sério aquilo que muitas vezes tratamos de qualquer jeito. O que Paulo estava dizendo é: pare de olhar para a vida dos outros e volte a olhar para o espelho novamente. Para de ficar dizendo aquele não pode, aquele pode, aquele deve, aquele não deve. Para de ficar olhando para os outros e volte a olhar para você. Volte a olhar quem você é. Olha para os seus erros, olha para os seus pecados e se arrependa. Porque a ceia é algo sagrado e precisa de arrependimento. Volte a olhar para o espelho. Porque quando você olha para o espelho começa a revelar o que precisa ser consertado em você. Quando nós saímos para vir para o culto, o que você fez quando você se arrumou? Quando você saiu, o que você fez quando você penteou o cabelo? Quando você se maquiou? Quando você colocou o seu terno, colocou a sua blusa, você foi lá no espelho e deu uma olhada. Para quê? Deixa eu ver se eu estou bem. Deixa eu ver se tem alguma coisa defeituosa em mim. Deixa eu ver se tem alguma coisa errada em mim. E quando você olha para o espelho te revela e fala: olha, aquilo ali precisa mudar. Olha, aquilo ali está meio bagunçado. Olha, aquilo ali está meio torto. Dá uma arrumadinha. Aí você vai lá, dá uma ajeitada, dá uma arrumadinha. Aí você olha e fala: já estou melhor. Porque só o espelho consegue mostrar aquilo que precisa ser mudado em nós. Está na hora de parar de olhar para os outros e começar a olhar para o espelho para vermos o que eu preciso mudar. O que eu preciso fazer diferente. O que eu preciso consertar na minha vida. Por isso, Paulo está dizendo para a igreja de Corinto, está dizendo para a igreja de Taruí, está na hora de voltarmos a valorizarmos aquilo que é santo. Ceia é santo. E o que eu faço, pastor? Não tomo, não. Olha para o espelho, arrependa e participa da ceia. Porque você não pode ficar de fora. A ceia foi feita para os filhos e você é filho. O que Paulo está dizendo para a igreja de Corinto é: eu não estou dizendo que vocês não devem mais participar porque vocês estão levando as coisas erradas, não. O que eu estou dizendo é: volta a valorizar aquilo que é santo, volte a fazer aquilo que é certo, volte para a mesa e faça corretamente. Paulo estava ensinando a igreja de Corinto que estava levando as coisas de qualquer maneira. O que Paulo estava dizendo é: arrependa-te e volte
a valorizar aquilo que é santo. A ceia não é algo qualquer, irmãos, porque a gente vai acostumando com ela, mas é o corpo de Cristo e o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Quando eu entendo a importância da ceia, eu valorizo ela. Quando eu entendo a importância da ceia, eu me transformo e me adapto para poder participar dela. O que Paulo estava ensinando e está ensinando para nós é: você faz parte da mesa. Você faz parte dessa história. Você faz parte desta família. Por isso, o que nós temos que fazer? Olha para nós mesmos. Consertamos a nossa vida. Nos posicionamos conforme o Senhor tem nos instruído. E assim coma desse pão e beba desse cálice. As pessoas hoje em dia têm desvalorizado algo sagrado de Deus. Algo tão importante na igreja. E as pessoas estão dizendo: vou tomar, porque se eu não tomar, não serei salvo. Outras: vou participar da ceia, porque senão eu vou para o inferno. Não, irmãos. Nós participamos da ceia porque nós amamos Jesus. Nós participamos da ceia porque Jesus é importante para nós. Nós participamos da ceia porque quando eu olho para trás, eu vejo o que Jesus fez por mim na cruz do Calvário. Quando eu olho para a ceia, eu olho para dentro de mim e vejo aquilo que eu preciso mudar para ser melhor. Quando eu olho para a ceia, eu olho para a frente e vejo que Jesus tem salvação para a minha vida e que Ele vai voltar para me buscar. Por isso, olhe para a ceia com um olhar diferente. Todas as vezes que você beber desse cálice, todas as vezes que você participar do pão, lembre-se que Jesus está anunciando a sua volta, a sua morte e a sua ressurreição. Por isso, valorize a ceia, porque ela é importante para mim. Ela é vida para mim e ela é vida para você. Quem não toma a ceia está correndo risco de morte. Quem não toma a ceia, a Bíblia vai dizer que você vai se tornar fraco. Quem não participa da ceia está correndo risco até mesmo de ter uma morte espiritual. Por isso Paulo está dizendo: examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. O que precisamos é entender que a Santa Ceia é algo divino, que a Santa Ceia é algo sagrado, é algo santo. E ao tomarmos a ceia, você será renovado. Ao tomar a ceia, você será renovado. Ao tomar a ceia, você será curado. Ao tomar a ceia, você será liberto. Ao tomar a ceia, você será transformado. Por isso é necessário estarmos participantes da ceia do Senhor. E eu quero convidar você a se colocar de pé. E eu quero pedir nesse momento que você feche seus olhos. Nesse momento de reflexão. Porque hoje é o momento mais importante da igreja. E o que nós precisamos é fazer o que Paulo está pedindo para a igreja de Corinto. Feche seus olhos e reflita. Hoje há uma mesa preparada. Nela não existe condenação para quem se arrepende. Ela existe graça. A ceia existe perdão. Na mesa existe restauração. Talvez você chegou aqui ferido, como Jesus naquela noite. Talvez alguém o decepcionou. Talvez você entrou aqui cansado. Talvez você está pensando até mesmo em desistir. Mas Cristo continua chamando, dizendo para você: venha para a mesa. Olhe para o pão. Ali está o corpo entregue por você. Olhe para o cálice. Ali está o sangue de Jesus. É que estabeleceu a nova aliança e o novo começo na cruz. Olhe para a cruz. Foi ali que a sua vitória foi alcançada. Olhe para o céu. Porque o mesmo Jesus que instituiu a ceia prometeu que um dia ele beberia o vinho novo conosco no reino do Pai. Até esse dia, escute, com os olhos fechados,
continuaremos anunciando a sua morte, vivendo a sua graça, esperando a sua gloriosa volta. A mesa continua posta, Cristo continua chamando e dizendo: vem, vem participar do pão, vem participar do cálice. Se houver pecado, peça perdão. Se houver mágoa, liberta o perdão. Se houver distância de Deus, volte para Ele. Porque esta mesa não é para pessoas perfeitas. Esta mesa é para pecadores arrependidos, que reconhecem que sem Cristo não pode viver. E eu termino dizendo uma última coisa: quando você pegar o pão, lembre-se de quanto Cristo amou você. Quando você pegar o cálice, lembre-se da nova aliança que o sangue dele firmou por você. E quando este culto terminar, não deixe esta mensagem da ceia ficar apenas na mesa. Leve a cruz para dentro da sua casa. Leve a cruz para dentro da sua família. Leve o evangelho para os seus dias a dias, porque a maior prova de que participamos dignamente da ceia não é apenas comer o pão ou beber o cálice, é sair daqui vivendo uma vida gloriosa e glorificada. Aquele que morreu, ressuscitou e em breve vai nos buscar. E eu termino dizendo: quem nesta manhã, que ninguém nesta manhã apenas participe da ceia, que todos tenham um verdadeiro encontro com Jesus nesta manhã. Em nome de Jesus, reflita nessas palavras e ore comigo. Pai querido, que nesta manhã eu venha entender o quanto eu sou importante